Meu nome é Paulo Davi e você está no meu canal. Estamos continuando a ler e comentar a carta de Paulo aos Romanos. E hoje vamos falar de um assunto que muitas vezes parece ser difícil de entender e que muitos torcem para um lado, torcem para o outro, as escrituras, e nós vamos fazer a leitura e vamos tentar tirar da própria escritura as respostas sobre uma questão tão importante que é a doutrina da eleição, o ensino da eleição, de que todos os que são salvos ou que foram chamados por Deus foram eleitos antes da fundação do mundo. E vamos ler e vamos falar um pouquinho sobre isso. Capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Pois quais são os pais, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo aqui está se referindo à tristeza que ele tinha, e ele aqui, sinceramente, ele poderia abrir mão ou deixar de ser salvo, se isso pudesse abrir para que seus irmãos fossem. Olha o grande amor que tinha no coração de Paulo. E ele era um judeu, ele era daquele povo que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus deu as alianças, os profetas, a lei e tudo mais. Mas que quando Jesus veio, esse povo, na sua grande maioria, o rejeitou. Como povo, eles rejeitaram a Cristo, Depois Paulo vai tratar sobre aqueles entre o povo que creram. Mas como povo, Como aquele povo separado que a gente vê no Velho Testamento, que passou por tantas coisas, e que Deus enviou os profetas, anunciou o Salvador, o Messias. Quando o Messias veio, esse povo o rejeitou. E isso deixava Paulo muito triste. E ele chega a dizer, sinceramente, que se ele fosse para o inferno, se ele fosse, pudesse receber a condenação, e para que o seu povo pudesse ser salvo, ele faria. Mas a coisa não funciona assim, e ele vai explicar isso aqui. Olha o que ele fala no verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. E aqui Paulo vai começar a explicar essa questão. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Ele já tinha falado que os filhos de Abraão são os filhos na fé. Os filhos que têm fé. Presta atenção que esse assunto de fé é fundamental para nós compreendermos o evangelho de Paulo. Mas em Israel será chamada a sua descendência. Então já desde o começo, entre os filhos de Abraão, primeiro teve a questão do Ismael, mas em Isaac foi chamada a sua descendência, E aqui fala, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Em Isaac.
Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, os filhos da promessa. Olha bem, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, presta bem atenção, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Agora, esse é um ponto importante aqui. Paulo está tentando mostrar claramente que não há salvação pelas obras e que a graça de Deus, ela não vem àqueles que têm obras. Deus não salva justos, mas sim pecadores. Então, não são as nossas obras, não é aquilo que nós fazemos, não é a nossa justiça que atrai sobre nós a graça de Deus, e não é a nossa justiça própria que faz com que Deus nos eleja. É muito claro o entendimento que Paulo tem, que a eleição não acontece agora, não acontece no hoje. A eleição é algo que aconteceu antes de todas as coisas. Antes do primeiro homem surgir na terra, antes do nascimento do último homem que vai nascer, antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido, Deus já havia eleito os que haveriam de ser salvos, os que haveriam de ser chamados. Esse é um ponto importante. Verso 14: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Por que ele está falando isso? Porque a religião, ela enxerga o seguinte, que são as obras que nos garante o favor de Deus. Isso foi a ideia, é a ideia de todas as religiões, né? Se você não é da religião, se você não cumpre as obrigações da religião, se você não cumpre os mandamentos, então você não tem a bênção de Deus. Eles falam isso o tempo inteiro. Eles falam isso o tempo inteiro. Por isso que Paulo fala assim: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Presta atenção. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Isso é uma coisa que para Paulo é muito claro, que a salvação começa em Deus. Não começa não, gente. Não somos nós que buscamos a Deus. É Deus que nos busca. Não somos nós que queremos a Deus. Essa iniciativa partiu de Deus. É Deus que nos quer salvar. E esse querer aqui é o querer da iniciativa. A iniciativa da salvação é de Deus. A escolha é de Deus. Verso 17: porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que queixa-lhe ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Esse é um ponto importante. Por que me fizestes assim? Essa é a grande questão
que divide o mundo cristão. Por que me fizeste assim? O que você entende quando você pensa numa indagação dessa? Que Deus, que esse por que me fizeste assim, significa que Deus, que as pessoas que não são salvas é porque Deus não quer? Ou as pessoas que não são salvas são porque elas não querem, mas mesmo assim Deus a fez? Isso é uma questão importante. Porque há no meio entre o cristianismo, né, entre a religião cristã, o ensino que Deus, de que o homem, por causa do pecado, ficou impossibilitado de poder responder a Deus. E que a graça só pode salvar se ela for irresistível. Veja bem, eles chamam isso da doutrina da graça irresistível. Então, as pessoas que são salvas, elas não são salvas porque respondem a Deus. A iniciativa de Deus. Ninguém questiona a iniciativa de Deus. Mas esse grupo de cristãos que acreditam que a graça é irresistível, eles dizem assim, que isso que Paulo está dizendo é que Deus, antes da fundação do mundo, sabendo de que todos os homens estavam perdidos, seriam perdidos por causa do pecado, ele decidiu salvar alguns, através de uma graça irresistível. Consequentemente, ele decidiu condenar outros, a quem ele não dará a graça. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Ou o texto está dizendo que mesmo que hajam aqueles que não querem Deus, que ao receber o chamado de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não respondem com fé, mesmo assim Deus os criou. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para, na mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ou seja, Deus fez vasos para a honra e Deus fez vasos para a desonra. Não que Deus tenha determinado que os vasos para a desonra sejam vasos para a desonra, mas apesar dele saber que serão, Deus os fez. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo a que não era povo, amada que não era amada. E sucederá que no lugar que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É justamente sobre esse remanescente entre o povo de Israel, que são os eleitos de Deus. Mas a questão ainda prevalece. O que leva Deus a eleger as pessoas? A sua própria vontade? Aleatória? Claro, logicamente que não é aleatória. Acho que ninguém pensa isso. Deus tem uma razão. Vamos entender, dentro do contexto que Paulo ensinou, o que está por trás da eleição. O que Deus viu antes mesmo de nós nascermos, antes de nós fazermos bem ou mal, o que Deus viu em alguns que levou ele a elegê-los? Essa para mim é a grande questão. Que Deus elege, isso é indiscutível, isso é ensino das Escrituras. Que a escolha é de Deus
e que por isso Deus movimenta toda a história da nossa vida, proporcionando meios para que nós conheçamos o Evangelho, conheçamos a Cristo. Você que é cristão, que tem Jesus, sabe como Deus guiou sua vida até você ouvir o Evangelho. E por que Deus faz isso? O que Deus sabe sobre nós antes de nós nascermos, antes de nós fazermos o bem ou mal, que leva Deus a nos escolher, a nos eleger em Cristo? Vamos ver. Porque ele completará a obra e abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não deixar descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Então aqui Paulo está dizendo que Deus não rejeitou o seu povo, que o seu povo não significa todos os judeus, todos os israelitas, mas há tanto entre judeus como gentios, aqueles que ele elegeu, que ele escolheu, que ele chamou. E aqui ele vai explicar a partir de agora, verso 30, presta atenção. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, olha as obras, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. E eu queria terminar falando sobre isso. A resposta da fé. A graça de Deus. A graça, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus a todos os homens. Jesus, quando morreu, morreu por todos. Jesus, quando morreu, perdoou a todos. Jesus incluiu a todos no perdão que Deus nos concedeu. Antes da fundação do mundo, que é outro ponto importante. Tá? Deus já nos perdoou a humanidade antes da fundação do mundo. Jesus foi morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, né? Diz as Escrituras. Quando Deus derrama esse amor sobre o mundo, nem todos creem. Porque muitos ainda, no seu orgulho, no seu egoísmo, querem justificar a si mesmo. O homem quer justificar a si mesmo e condenar Deus. Deus tomou sobre si a nossa culpa e nos justifica. Aqueles que Deus sabe que não buscam justiça em si mesmo, aqueles aquebrantados de coração, aqueles humildes de espírito, que lá em Mateus fala, bem-aventurados humildes de espírito, aqueles que carregam um fardo pesado, que o pecado é um fardo pesado, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Há tantos sinais no Novo Testamento que mostram as condições no coração daqueles pecadores, aqueles que cometem pecados, mas esses pecados para eles são um fardo. Eles se sentem cansados e sobrecarregados.
eles se sentem angustiados, o vazio de Deus lhe causa dor. E isso não é de todos. Infelizmente, existem aqueles que têm prazer no seu espírito em relação ao pecado. Existem aqueles que a Bíblia fala que são diabos. E, evidentemente, Deus permite que essas pessoas venham à existência. Esses são os vasos de desonra. Esses são aqueles que não porque Deus decidiu não salvá-los, mas porque eles decidiram nunca crer. E é essa condição do coração, não de obras. Porque Deus não nos escolhe ou nos rejeita por causa das obras. Porque todas as nossas obras são más. Porque não há nenhum que faça o bem. A Bíblia é muito clara, Romanos 3. Não há um que faça o bem. Paulo foi muito claro ao dizer que a condição de pecado faz com que mesmo que nós queiramos fazer o bem, nós fazemos o mal. Essa é a condição muito clara do pecador. Mas o pecado não nos tornou seres não humanos. Nós ainda podemos querer ou não querer. E eu não estou dizendo aquele querer de iniciativa, porque esse vem de Deus. Não adianta nós querermos a salvação e aí tentarmos nós mesmos conseguir ser justos. Esse tipo de querer não nos salva. Mas o querer que é resposta à graça de Deus, a fé, porque a fé é a resposta ao chamado de Deus. É isso que torna claro, pelo menos em parte, que a eleição não vem de um mero capricho de Deus, independente de qualquer coisa no nosso coração. Mas que Deus realmente, ele encontra lugar no coração daqueles que creem. E ele não encontra lugar no coração dos que não creem. Por isso que no Evangelho de Paulo a fé é tão importante. E porque Paulo fala tanto sobre a fé. A fé, ela é a própria resposta de quem reconhece a necessidade da salvação. É assim que eu entendo a eleição. Para mim, ela não é dificuldade para mim. Porque Deus elegeu uns e não outros para a salvação. Porque nem todos respondem à graça de Deus com fé. Nem todos estão aquebrantados, nem todos encontram aquele lugar de humildade, de dizer, eu não posso me salvar. Eu sou pecador. E eu creio que Jesus morreu por mim. Que Deus nos abençoe.